Sim, Senhor. Estamos aqui nesta manhã, neste domingo, para se render mesmo, Pai. Para nos prostrar diante de Ti. Que possamos reconhecer a Tua soberania. Que possamos nos entregar ao Teu reinado. E só uma maneira disso acontecer, Pai querido, quando Deus Pai, nós nos rendemos, nos arrependemos e nos jogamos aos pés do Teu Filho unigênito, daquele a qual o Senhor nos deu como único e suficiente Salvador. A hora que o nosso joelho se prostrar, a hora que a nossa língua confessar, a hora que nós recebermos esse novo coração, a qual vai estar nele registradas as Tuas palavras, para que possamos obedecer, Senhor. Aí sim, seremos verdadeiros adoradores. Aí sim, colocaremos o mais importante, o mais precioso aos Teus pés, Jesus Cristo. Faremos de tudo para que em todo momento Te louvemos, Te glorifiquemos, tenhamos uma vida de sal e luz. Ah, Senhor, faremos de tudo para que realmente a Tua palavra alcance almas, para que haja um arrependimento tal, para que todos volte a Ti. Faça, Senhor, o melhor. Entrega a Ti o mais precioso, como esse vaso de alabastro, compreendendo que só o Senhor pode curar, transformar, libertar, trazer para a origem uma vida. A origem lá de Gênesis, quando o Senhor declarou que faria o ser humano a Tua imagem e semelhança. Reconhecemos que estamos e somos pecadores, e por isso que estamos aqui, porque eu quero, Senhor, me render a Ti, em unidade de oração com aqueles que creem. Essa é a minha oração nesse dia 5 de maio de 2024. A Ti, Senhor, toda honra, toda glória, toda verdade, toda justiça. Que os nossos lábios Te louvam, que as nossas atitudes glorifique, alegre, exalte e mostre para essa terra que a Tua glória enche ela. E a igreja que crê, dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo, porque só Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom dia! Bom dia, igreja! Bom dia. Na gloriosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Shalom, amada igreja. Pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando também pelas redes sociais, sejam bem-vindos no nome santo e precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais um dia de fôlego de vida, mais uma manhã para podermos adorar a Ele. Eita, coisa maravilhosa! Mas tudo bem com vocês mesmo? Tudo tranquilo aí? Parece que vocês estão um pouco meio desanimados, cansados, né? Coloque-se de pé de novo. Coloque-se de pé de novo. Isso. Glória a Deus por isso. Agora vira para o teu irmão que está do seu lado aí. Vira. Fala, bom dia. Bom dia. Aperta na mão dele e fala assim, acorda. Acorda. Segura a mão e fala, acorda. Acorda. Você está na casa do teu pai. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Pode se sentar agora, pronto. Da próxima eu vou fazer exercícios com vocês. E ó, e você que queira ter a liberdade, tá? Aqui do lado aqui, ó, tá aparecendo o Pix, tá bom? Aí para quem está nos assistindo, se quiser sentir no coração de semear, tenha liberdade, tá? Em nome de Jesus Cristo. E que o Espírito Santo fale conosco, tá bom? Que o Espírito Santo fale conosco, tá? Curva um pouquinho a tua cabeça. Eu quero orar, Pai querido, em nome de Jesus. O Senhor já mostrou para nós do teu cuidado, do teu amor, da tua verdade, da tua justiça sobre a nossa vida.
O Senhor expressou esse amor quando entregou o teu filho. E Pai querido, o teu filho entendeu esse amor quando aceitou a expressão dele. Então que possamos se entregar também a esse amor no dia de hoje, olhando para a tua palavra e vindo em nós um arrependimento tal, através da verdade a qual o Senhor nos concedeu que teríamos quando o Senhor nos deu o teu Santo Espírito. Que essa verdade venha, nos constrange, seja essa espada de 2 gumes, isso mesmo, afiada. Que o Senhor fale no coletivo e no individual conosco, que venha sobre nós o logos e a rema, Senhor, da tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Espírito Santo, tu és o orientador dessa casa. Esse ministério é o Senhor quem orienta. Traz a revelação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e declara a glória dele. Jesus Cristo, tu és o cabeça deste ministério, tu és o cabeça, Senhor, Rei. Pai querido, tu és o nosso Senhor, tu és o nosso Criador. Obrigado, Deus Pai, por esse amor. É o que eu oro com aqueles que creem em Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, por favor, Evangelho o quê? Evangelho o quê? De Marcos. Davi já está mais habituado. E o versículo é 6. Capítulo é de número 6. Eu não sei se vocês perceberam que nesses dias nós estamos lendo o Evangelho do quê? De Marcos, né? Então, por enquanto, quando vocês virem, já vem com a Bíblia aberta onde? No Evangelho de Marcos. E o capítulo é de número 6. E o versículo é 1. Diz o seguinte: logo depois disto, Jesus deixou aquela região do país e voltou com seus discípulos para a sua cidade. No sábado seguinte, ele foi à sinagoga ensinar, e muitos dos que o ouviam estavam o quê? Admirados. Então, olhe um pouquinho aqui para mim e preste atenção. O capítulo 6, João Marcos declara que Jesus Cristo agora volta para a sua cidade. Ele pega os discípulos e volta para a sua cidade. Na verdade, Jesus Cristo tinha pegado os discípulos e tinha ido para Cafarnaum, para a região dos Gadarenos, que é Genezaré, e ali ele realizou milhares de milagres. Falamos sexta-feira de Jairo, a filha que estava morta e ressuscitou. Falamos da mulher do fluxo de sangue que há 12 anos padecia, havia perdido tudo, tocou em Jesus Cristo e ela foi curada. E Jesus Cristo falou: a tua fé o quê? Te salvou. Aqui, antes dele voltar para a cidade dele, a Escritura Sagrada diz que ele foi até os Gadarenos, e lá ele expulsou uma legião de demônios que faziam um homem rasgar, morar em sepulcro e viver sempre distante. Colocavam correntes nele e ele arrebentava as correntes. Antes de Jesus voltar para a sua cidade, muitos foram libertos, muitos foram curados, muitos foram sarados. Pessoas que estavam endemoniadas, pessoas que estavam sendo dominadas pelo maligno, pelo demônio, que estava tendo uma vida desregrada, uma vida bagunçada, uma vida cheia de problemas, uma vida cheia de enfermidades. Ou seja, quando os demônios viam Jesus, dizia para ele: por que viesse nos perturbar antes do tempo? Jesus Cristo, filho de Davi, filho do homem, por que viesse nos perturbar antes do tempo? Ou seja, onde Jesus Cristo chegava, a luz era resplandecida, a verdade era declarada, e aqueles que creram
receberam ela. Aqueles que tiveram fé, tiveram a vida mudada e transformada. Assim foi Jesus Cristo. Assim foi Ele nessa caminhada evangelística ou missionária por aquelas regiões. A Escritura Sagrada diz que os demônios viam Ele e estremeciam. Já chegavam confessando quem eles eram. E aí Ele volta para a sua casa, para a sua cidade. E vamos continuar o texto. E aí Ele vai para a sinagoga. E todos ficam o quê? Admirados. E aí perguntaram para Ele. Começaram a perguntar e se indagar entre si. De onde vêm estas coisas? Perguntavam. De onde vem a sua sabedoria? Como Ele faz esses milagres? Não é Ele o carpinteiro, filho de Maria, o irmão de Tiago, de João, de José, de Judas e de Simão? E as irmãs dele moram aqui entre nós. E ficaram o quê? Escandalizados com ele. Olha que coisa. Admiraram ele, admiraram o ensino dele, mas começaram a olhar para a estrutura da vida dele. A estrutura humana que Jesus Cristo tinha. O pai, a mãe, a profissão do pai, está aqui, ó. A profissão dele. Ou seja, como que ele pode fazer milagres de sabedoria, se sabemos quem ele é? Se conhecemos os irmãos dele, está aqui, ó. Ele mora no meio ele é filho de Maria, ele mora, os irmãos dele estão aqui conosco, é Tiago, é José, é Judas, é Simão, as irmãs estão sempre entre nós. Não pode. Eu não sei se você está lembrado, mas se não está, eu vou trazer a recordação, que quando Jesus Cristo, presta atenção, só ouça, no capítulo 3 do próprio Evangelho de Marcos, no versículo 20 diz: quando Jesus voltou para a casa onde estava hospedado, o povo começou a se reunir outra vez, e logo veio tanta gente, que não podia achar tempo nem para comer. Versículo 21, quando os familiares dele souberam do que estava acontecendo, vieram tentar levá-lo consigo para casa. Ele está fora de si, diziam eles. Entendeu? Mas por que de tudo isso? É a pergunta para mim e para você hoje. Como que vê milagre não? Como que admiraram as falas, os ensinos dele e interrogam ele? Como que estavam vendo ele fazer tantos milagres, tantas coisas maravilhosas em favor da vida do próximo, e agora? Quando os familiares dele viram isso, o que pensaram dele? Está fora de si, isso não é normal. Ou seja, uma estrutura criada pode impedir uma pessoa de conhecer a verdade. Uma estrutura criada pode cegar tanta pessoa que ela não consiga enxergar um palmo na frente dela. Uma estrutura criada pode trazer tanta surdez que mesmo vendo que o que está sendo falado é a verdade, ela ignora. A pessoa cria uma estrutura tão fechada para o Evangelho, que ele pode ver milagres, mas ele sempre vai achar uma desculpa. Ele sempre vai encontrar uma situação que diminua aquilo que ele viu, que apague aquilo que ele ouviu. É o que estava acontecendo aqui. Criaram uma estrutura a respeito de Jesus Cristo
que não queriam mais entregar a vida para Ele como Senhor. E muitos estão fazendo isso. Pessoas que convivem conosco, pessoas que estão do nosso lado, pessoas que caminham conosco, pessoas que convivem conosco, muitas vezes estão assim, fecharam a sua vida, fecharam a sua estrutura, e mesmo vendo e ouvindo, não querem se entregar. Porque olha para a estrutura e para a condição humana. Não pode Jesus ser e fazer tudo isso. O que está acontecendo é que ele está fora de si. E se você continuar o texto do capítulo 3, vão falar que ele está fazendo tudo aquilo ali por Beelzebul. Ou seja, a condição da estrutura que eu adquiro nessa vida mundana pode e atrapalha aquilo que Jesus Cristo tem para revelar para a minha vida. Aquilo que a palavra tem para me curar, me sarar e me libertar. Mesmo eu falando, puxa, que palavra, que discernimento Jesus Cristo trouxe para mim. Que entendimento Ele me deu. Não, Jesus Cristo naquele dia fez um milagre maravilhoso. Que coisa tremenda. Eu estava precisando de algo, eu simplesmente pensei e aconteceu. Mas continuar fechado. Como que pode? Jesus não pode fazer isso. Esses ensinamentos, não, está errado. Nós conhecemos Ele, sabemos quem Ele é. Está ali a casa dele. É mais ou menos assim. Você vem para a igreja, você ouve a palavra, mas quando você volta para a sua casa, você olha para você e diz, continua do mesmo jeito. Está ali a situação. Eu estou vendo com os meus olhos o que está acontecendo, nada mudou. Está lá, a panela suja está no mesmo lugar. Continua com os mesmos palavrões na boca, continua com o mesmo julgamento, continua com a mesma situação, mas você acabou de ouvir uma palavra que trouxe admiração para você. Mas quando você volta para o contexto natural, essa é a mensagem, volta para o contexto natural, você esquece o que você acabou de ouvir, você esquece o que você acabou de orar, você esquece o que você acabou de ver. Pode ter visto um paralítico andar, você vai esquecer disso. Porque quando você volta para o teu contexto natural, porque foi o que Jesus Cristo fez, voltou para o teu contexto natural de vida. Foi o que Jesus Cristo fez, voltou para a sua casa, voltou para a sua cidade. E lá havia uma estrutura de um contexto natural de vida. Então eles não acreditavam em Jesus, não adiantava. Eles eram incrédulos quanto Jesus Cristo e se escandalizavam por causa dele. Assim tem sido muitos de nós. Quando chegamos no nosso contexto natural de vida, olhamos para aquele cenário, olhamos para aquela cena, olhamos para aquela situação e falamos, não tem jeito. Mas acabou de experimentar um milagre, acabou de ver um sinal, acabou de escutar uma palavra de maravilha, acabou de ver Jesus Cristo operando. E Jesus Cristo tem resposta para isso. Eu digo para mim, digo para todos, que não se mistura as coisas naturais com as coisas espirituais. O reino tem que dominar a espiritual e a natural. O acesso é lá, para que as coisas aconteçam aqui. Entenda isso.
E aí Jesus Cristo nos ensina, nos dá a resposta. Porque que muitas vezes no nosso contexto natural, nada acontece. É porque a gente esquece que vem de lá. E se eu permitir as coisas daqui me dominarem e me contaminarem, eu perco o acesso de lá. A escada não é posta. Os anjos não vão subir e descer. Entenda isso. Jacó era alguém, até aquela escada for posta, ter sido posta, até os anjos descerem e subirem. Quando ele entendeu tudo, ele nunca foi mais o mesmo. Porque mesmo vendo a promessa que o Deus tinha falado para ele, para os seus antepassados, mesmo ele sabendo que Deus cuidava dele, mesmo ele sabendo que ele tinha vindo de um ventre estéril, mesmo ele sabendo que o pai tinha uma promessa a respeito dele como filho, mesmo ele sabendo que ele era o escolhido de Deus, ele ainda não acreditava. A estrutura natural que ele construiu para a vida dele impedia ele de ter uma vida assim. Mas no dia que ele viu e teve aquela visão, que o céu se abre, a escada é posta, e os anjos subiam e desciam, daquele dia em diante, ele entendeu. Ou ele vivia, não importando as circunstâncias naturais que iria acontecer posteriormente aquilo, ou ele perderia tudo que o Senhor tinha preparado para a vida dele. E assim está acontecendo com nós como igreja. Estamos perdendo tudo que o Senhor preparou para a nossa vida. Justamente por causa disso. Ele foi negado 10 vezes, enganado 10 vezes pelo sogro. Ele foi enganado pelas esposas. Isso abalou ele? Ele foi mentido. Mentiram para ele o tempo todo. Isso atrapalhou ele? Não. Sabe por quê? Porque agora era o Jacó de Deus. Porque agora estava vivendo o que Deus tinha para a vida dele. E o contexto natural da vida dele não atrapalhava a promessa de Deus para a vida dele. Porque em primeiro lugar para ele era aquele acesso, aquela escada posta, aqueles anjos subindo e descendo. Você já teve uma experiência com Deus, mas ela se apagou. Você excluiu ela da sua mente e do seu coração. Você engavetou ela. Hoje a mensagem é para que você volte para isso. Hoje a mensagem é para que você pare de olhar para a sua vida natural. Hoje a mensagem é para que você viva aquilo que Deus tem de promessa para a tua vida, que um dia Ele permitiu você experimentar isso. Você teve um experimento já com Ele, você já teve uma revelação já com Ele. Ele está dizendo, é aquilo que te move, é aquilo que te sustenta, é aquilo que te alimenta, é aquilo que faz você sobressair sobre todas as coisas. Você não precisa de mais nada. Jacó não teve outra escada subindo e descendo, os anjos. Só teve aquele dia. Entenda isso. Abraão não precisou de olhar para a fragilidade do filho, levando ele para ser sacrificado. Ele sabia que aquele sacrifício não existiria.
E mesmo que fosse feito, Deus o ressuscitaria, porque diante dele estava a promessa. Então, Abraão não andava no ambiente natural. Abraão não vivia a rotina natural da vida dele. Abraão vivia o que Deus havia prometido para ele. E a promessa era que Isaac, a qual ele estava levando no Monte Moriá para ser sacrificado, seria o filho o quê? Prometido, o filho da promessa, o filho da descendência da nação. E por isso que ele pega o filho, e por isso que ele coloca o filho, e por isso que ele leva o filho, durante 3 dias caminhando ao lado do filho, e vai para o monte, faz o altar, e vai sacrificá-lo, porque Abraão sabia que aquele que prometera, confirmaria a promessa, mesmo que Isaac fosse sacrificado. Abraão sabia que o pai o ressuscitaria. Trazendo para Jesus Cristo, foi o que aconteceu com Jesus Cristo. Mesmo sabendo que ele morreria numa cruz, ele tinha consciência de que o Pai o ressuscitaria. Por isso que ele não teve medo da morte. Medo? Medo do quê? Até quando vamos viver o contexto natural? E vamos engavetar aquilo que o Senhor já nos prometeu? Até quando isso vai acontecer na nossa vida? Você já conhece a palavra, você já viu coisas grandes da parte do Senhor para a tua vida, você já viu ao teu lado, ao teu redor, pessoas experimentando milagres, você já viu sinais, você já viu maravilhas, e ainda fica incrédula, e ainda fica escandalizada, mesmo admirado com tudo isso. Versículo 4. Então Jesus lhe disse: um profeta é respeitado em qualquer o quê? Lugar, menos aonde? Na sua terra. Entre os seus o quê? Parentes, e pela sua própria o quê? Família. Por causa da incredulidade o quê? Por causa da incredulidade de quem? Por causa da incredulidade de quem? Nossa. Por causa da nossa incredulidade as coisas não acontecem. Por causa da nossa incredulidade, essa palavra que está sendo ministrada hoje vai ser apagada na hora que sair daqui. Por quê? Porque vai voltar para o contexto natural da vida. Aí vai ver que está tudo do mesmo jeito. Mas a fé é por vista? É? A fé é por vista, igreja? É por aquilo que se espera. Por aquilo que se ouve. Não por aquilo que se vê. Esse é o problema. Hoje o Senhor está dizendo: quer milagre? Hoje o Senhor está dizendo para mim e para você: quer mudança? Quer transformação? Então, pega essa incredulidade, para de viver no contexto natural da sua vida e vai viver aquilo que eu lhe prometi, o que eu tenho para você. Não adianta ficar admirado com as minhas palavras de Jesus Cristo. Não adianta olhar para os textos bíblicos e ficar maravilhado com os meus milagres, se o teu coração ainda me julga e me nega. Vamos continuar. Ele não pôde fazer nenhum quê? Milagre poderoso ali, a não ser impor as mãos sobre uns poucos o quê? Doentes, e curá-los. Ele ficou admirado com a falta o quê? De fé deles. Falta o quê, igreja? De fé deles. E assim tem acontecido na nossa vida. Enquanto eu olhar para o contexto natural da minha vida, eu não vou experimentar o que o Senhor tem de promessa para a minha vida.
elas não podem ser cumpridas por aquele que prometeu. Sabe por quê? Porque aquele que ele escolheu não aceita a sua promessa. Deus só pode trazer a existência daquilo que não existe na vida de alguém, se alguém queira, se alguém aceita. Não pode fazer muito, pela falta o quê? De fé. A nossa vida ainda não mudou, pela nossa falta de fé. Esse é o problema. Não espero. Aquilo que eu estou ouvindo, não estou esperando. Entendeu? Eu estou ouvindo a palavra, mas não estou esperando ela acontecer. E agora? Até quando? Até quando o contexto da minha vida natural vai fazer eu ser incrédulo e não ter fé? E não ter convicção daquilo que eu estou ouvindo hoje e que vai acontecer? Já aconteceu. No céu já está declarado. Você já parou para entender isso? O céu já declarou a teu respeito. Mas é você que tem que ir lá e pegar. É você que tem que ir lá e acessar. E você sabe como, ou não? Eu sou o único caminho, verdade e vida, disse Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Tudo que vocês pedirem em meu nome, acerca de qualquer coisa, o Pai o quê? O Pai o quê? O Pai o quê? Responderá. Já está tudo pronto. Não tem, porque não vai. Porque para ir, presta atenção, para ir, eu vou terminar até o versículo 13, para ir, você vai entender que no finalzinho, diz algo para mim, para você, para nós acessarmos e termos essa verdade. Então o versículo 6 diz que ele ficou admirado com a falta de fé, o quê? Deles. A falta de fé da igreja, a falta de fé nossa. Então saiu dali e foi ensinar na aldeia o quê? Vizinha. Tá bom, você não quer? Tem alguém que quer. Entendeu? Ou não? Tem pessoas que hoje, agora, estão ouvindo essa palavra, vão querer ela, e outros não. Já que não quiseram, já que a própria cidade rejeitou, foi para a aldeia vizinha. Reuniu os 12 e os enviou de 2 em 2. E deu-lhes autoridade para expulsar o quê? A igreja tem autoridade para expulsar o quê? As portas do inferno não prevalecem contra quem? Até quando essa caça de demônio vai estar lá? Não é por força, não é por violência, é pelo Espírito do Senhor. Eita. A luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas é contra quem? Principados e potestades. E Jesus deu autoridade para que a igreja faça isso. Está essa nuvem lá? Por quê? Porque vivemos num ambiente natural. Chegamos lá, depois dessa mensagem, tudo do mesmo jeito. Tem mais jeito não? Lógico que não tem. Não crê, não vive, não aceita, não coloca em prática. Chega lá expulsando os demônios, tá? Não as pessoas, os demônios.
Não taca vassoura na cabeça de ninguém, não. O problema não está na pessoa. É quem domina a pessoa. É falar a verdade. E a melhor fala da verdade é quando eles veem em nós essa verdade. Essas foram as instruções. Não leve nada com vocês. A não ser o quê? O bordão. Não leve comida, nem sacola, nem dinheiro em seus cintos. Calcem sandálias, mas não leve uma túnica extra. Fiquem numa mesma casa, em cada o quê? Fila. Não mude de uma casa para outra, enquanto estiverem o quê? Ali. E sempre que uma vila não receber, nem ouvir o quê? Vocês sacudam quem? A poeira dos seus pés. Quando o quê? Saírem. Isso será um sinal de advertência para eles. Não um sinal que eles estão condenados, mas um sinal de nós viemos com as boas novas, fomos anunciar para vocês o evangelho da salvação, o reino de Jesus Cristo, e vocês preferiram continuar na rotina diária e natural da vida de vocês. Então nós vamos chacoalhar as nossas sandálias para dizer que vocês não aceitaram o que viemos anunciar. Cuidado. Advertência. Sinal amarelo. Cuidado. Cuidado. E o que foi que eles fizeram? Qual foi a instrução que eles levaram? Versículo 12 e 13 para nós orarmos. Então os discípulos saíram, dizendo a todos, os que o quê? Encontravam. Estavam caminhando e encontrando as pessoas, sim ou não? E aí Jesus Cristo dizia para eles que se arrependem, não tem vida com Cristo sem arrependimento. Eu já aceitei Jesus Cristo, eu já entreguei minha vida para Jesus Cristo e continua nos mesmos atos pecaminosos? Não houve um arrependimento do que se fazia antes? Era a primeira coisa que eles faziam, anunciar o arrependimento. Você tem que se arrepender disso. Para começar a caminhar com Cristo, tem que se arrepender. Tem essa historinha. Não, minha vida já está em Cristo Jesus e continuar fazendo os erros, os mesmos erros, as mesmas mentiras. Então eles falavam que tinham que se arrepender. E os que se arrependiam? Expulsaram muitos o quê? Demônios. E curaram muitos o quê? Doentes. Ungindo-os o quê? Com óleo. Qual era a fala deles? Arrependimento. Quando a pessoa aceitava, fogo no lombo do capeta. E quando os doentes chegavam, oravam e ungiam eles. Fogo no lombo do capeta. Se você não pegar esse demônio de estimação e meter fogo nele. Mas não é fogo não é fogo do céu, é o Espírito Santo. Fogo e poder. É no nome de Jesus Cristo. Aqueles que se arrependeram, experimentaram a promessa que Deus tinha para a vida deles. Aqueles que aceitaram e acreditaram, não só admiraram com a mensagem dos discípulos, que somos nós, a igreja, que aqui era, na época, os discípulos que, sim ou não, a igreja. Eles admiraram com a mensagem da igreja, se arrependeram dos seus atos e puderam ser libertos, e puderam ser curados, e puderam viver
o que Deus tinha prometido para a vida deles. Porque eles simplesmente creram. Confiaram naquela ministração. Qual? Arrependam-se. E tudo acontece. Assim é o Senhor. Coloque-se de pé para nós orarmos. Tudo acontece. Assim é o Senhor. Tudo acontece. Ele faz isso. Mas precisa o quê? Se arrepender. Não adianta se admirar com a mensagem. Não adianta estar lendo um texto bíblico e falar: que coisa maravilhosa, tremenda. Elias foi levado por uma carruagem de fogo, um redemoinho de fogo. Foi para o céu. Vivo. Como que pode? O próprio Deus enterrou Moisés. Que coisa linda, que aliança maravilhosa. Chamava ele de amigo. E daí? Eles quiseram experimentar a promessa que Deus tinha para eles. Não só se admiraram com a mensagem, mas aceitaram ela. Vamos hoje nos arrepender da nossa incredulidade. E vamos mandar embora esse demônio da mentira que fala aos nossos corações, pensamentos e ouvidos que não somos capazes de nada. Que eu não posso realizar nada. Ora, não foi o homem que me prometeu. Porque não vem de mim, não vem de você, vem dele. Para que eu tenha alguma coisa, ele tem que me dar. Eu tenho que acessar. Eu tenho que ir lá. Eu só vou lá se eu estiver em quem? Em Cristo Jesus. Ele está à direita do Deus Pai. É Ele. Sendo meu e teu advogado, intercedendo por nós, suplicando por nós, dizendo para o Pai: dá mais um pouquinho, libera isso aí, faz isso para Ele, muda lá, permite Ele receber o que Ele precisa para hoje. É Ele. Se eu não for lá, igreja, não vou ter nada nessa vida. Se eu não acessar lá, como foi com Jacó, eu não vou ter nada nessa vida. Se eu não tiver e não ser como Estevão, ter os meus olhos fitados nos céus e ver a glória, viver a promessa, tudo já está construído. Deus já construiu tudo. Mas eu preciso acessá-lo. E só tem um meio: arrepender-se, entregar a vida para Cristo. Só Ele pode. Ele é o único caminho, verdade e vida. Ninguém pode ir ao Pai a não ser por Ele. Só tem um mediador entre Deus e o homem: Jesus Cristo, o Filho de Deus. Pai querido, eu te agradeço por esta mensagem, por essa palavra, por essa verdade. E que o contexto natural da nossa vida, Senhor, não apague essas maravilhas que hoje a gente ouviu. Não tire de nós o brilho da admiração da Tua palavra, do Teu Evangelho. E que tudo que foi falado aqui hoje, Senhor, possa ser encontrado na nossa vida. Que esse demônio da incredulidade, que endureceu o nosso coração, a nossa mente, que fechou os nossos olhos, os nossos ouvidos,
seja expulso, arrancado, porque a planta que o Senhor não plantou desde a raiz é arrancada. E o Senhor um dia disse: se nós tivéssemos uma fé como a da semente de mostarda, uma fé minúscula, ou seja, ela só precisa existir. Nós vamos dizer a essa moreira, nós vamos dizer a esse monte: arranca-te daqui para colar, isso vai acontecer. Se hoje o Senhor eu olhar para o contexto da minha vida e dizer assim: espírito diabólico da incredulidade, saia do meu coração agora, saia da minha mente agora, porque a partir de hoje eu não só vou admirar a Escritura Sagrada, eu não vou só admirar os testemunhos de Jesus Cristo, eu não vou só admirar a vida dele no Evangelho e de toda a igreja, mas eu vou viver e acessar as promessas que o Senhor tem para a minha vida. Eu tenho um caminho, uma verdade, uma vida, e é esse caminho, verdade e vida que eu vou viver, e o contexto natural da minha vida não vai me abalar, muito pelo contrário, será transformado, será mudado, será totalmente mudado. Tudo que possa impedir isso, essa é a minha oração, Jesus Cristo, juntamente com aqueles que creem, diante de Ti, Deus Pai, no nome do Teu Filho amado, é que destrua tudo aquilo que está impedindo eu de crer, e construa tudo aquilo que vai me fazer viver as Suas promessas para mim. Que vá para o inferno esse demônio agora. Que essa obra maligna seja destruída agora. Que essa doente na mente, na alma, impede você de acreditar nesse Cristo ressurreto, que não por palavras, mas por atitudes lhe provou o amor a Ti. Que está impedindo seja eliminado agora. Que essa casta de demônio vá para o inferno. Que esse espírito diabólico da prostituição, da iniquidade, da perversidade, fazendo homens se negarem, fazendo mulheres se negarem, vá para o inferno agora, em nome de Jesus. Que a estrutura original que o Senhor criou, o homem e a mulher, Senhor, seja declarada no nosso meio, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, descendência, sobre o nosso bairro, cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação, sobre a nossa nação. Sobre o nosso continente, sobre todos os continentes espalhados nos 4 cantos dessa terra. O Senhor é poderoso. Então levanta a tua igreja com poder e autoridade. Levanta a tua igreja para viver aquilo que o Senhor pediu para os seus discípulos viver. Anunciar as boas novas, para trazer e levar arrependimento. Chega de água com açúcar, Senhor. Chega de encapar uma situação para esconder a verdade. Chega, Senhor, desse evangelho mentiroso que está sendo construído na nossa nação, que está dominando a nossa igreja. Que caia por terra. Que a verdade da Tua palavra, Senhor, seja esclarecida. Que não tenhamos só admiração não, mas que ela seja vivida por nós. Creiamos em Ti e tenhamos prática dessa fé. É o que eu oro, Senhor, para a minha vida,
para aqueles que creem. No nome santo e precioso do nosso Salvador, Jesus Cristo, Deus Pai. É o que eu oro.